Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre fundos imobiliários para 2025. Então nós dividimos aqui o vídeo, tá certo? Em algumas partes bem importantes e você tem que ficar até o final do vídeo, tá? Não é para você ver aqui quais fundos imobiliários eu tô falando e sair fora. Você tem que entender o que eu tô falando, o porquê que eu acredito que alguns fundos imobiliários são bons para investir agora com olhar para 2025 e outros não estão tão bons assim, tá? Inclusive eu cito alguns fundos imobiliários bem importantes aqui para você. Mas vamos lá, vamos dividir o vídeo da seguinte forma. Chegou a hora de comprar fundos imobiliários neste momento, o que esperar dos fundos imobiliários para 2025, quais os melhores fundos imobiliários para 2025, onde não investir e vamos falar então tudo sobre fundos imobiliários com visão para os próximos anos, não só apenas 2025, tá? Mas vamos falar aqui tudo para que você saia desse vídeo aqui tirando todas as suas dúvidas neste momento. Eu entendo que você deva estar com bastante dúvida, tá na hora de comprar, não tá na hora de comprar, tá tudo caindo, tá tudo derretendo, o que fazer? E entenda, tem muito fundo imobiliário caindo, tá? Mas nem tudo é oportunidade. Cuidado, que tem fundo imobiliário caindo 30%, 40%, que é furada, né? Vejam aí o que aconteceu com Deva 11, HCTR, muita gente aí, o tiro saiu pela culatra achando que era oportunidade e nós vamos falar aqui tudo nesse vídeo, tá bom? Mas primeiro eu quero trazer para você aqui as estimativas do mercado, o que está acontecendo, isso tudo influencia os fundos imobiliários, né? A gente precisa entender, vai subir a Selic, como é que está a inflação? Todo esse cenário é importante para que a gente entenda o que vai acontecer com os fundos imobiliários e como a gente vai se situar nesse momento. Então vamos entrar aqui no Boletim Focus do Banco Central, o último relatório divulgado aqui no dia 25 de outubro, tá? Toda segunda-feira ele é divulgado pelo Banco Central e vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores. Ó, o IPCA, variação em percentual, tá, pessoal? Olha lá, 4 semanas estava em 4,37. Há uma semana subiu para 4,50 e hoje já subiu para 4,55. Então a gente entende que a inflação ela ainda segue em alta pelas perspectivas dos principais economistas aqui divulgados pelo Banco Central. Se a gente olhar o cenário para 2025, a ideia estava lá, 4 semanas 3,97, a uma semana 3,99 e aí depois, né, já temos aí mais uma alta para 4. Então a tendência é de que a inflação também siga aumentando segundo as perspectivas, porém já num ritmo desacelerado frente a 2024. Para 2026 a ideia é que ela se estabilize aí próximo a 3,5%, tá? Bom, olhando aqui o cenário do dólar, vamos aproveitar, já vamos falar do dólar, né? A perspectiva subiu também, né, de 5,40 a 4 semanas e hoje para 5,45 e aquilo que eu sempre falo para vocês, né, pessoal? O dólar não deve voltar mais a R$4. E esqueçam essa ideia, tá? Muita gente aí tentou minar a cabeça de vocês falando que o dólar ia voltar para 4. A realidade do Brasil é outra. A nossa inflação é outra, a nossa economia é outra, os ruídos políticos são outros. O dólar não deve voltar mais a R$4, felizmente ou infelizmente. Felizmente para quem segue o meu canal, está inscrito no meu canal e está aprendendo a investir nos Estados Unidos, ganhando dividendos em dólar. Por isso que eu falo a importância de você estar inscrito aqui no canal Mestre da Riqueza e já ative o sininho com todas as notificações, tá? Mas enfim, a Selic aqui, que é bem importante também para o cenário dos fundos imobiliários, a tendência é que ela feche o ano em 11,75, segundo perspectivas do Banco Central. Para o ano que vem, a perspectiva é ficar em 11,25, tá? E para 2026 já chegar próximo a 9%. Bom, o que a gente entende olhando esse cenário aqui? Claro que não é uma certeza, isso aqui são projeções do mercado, tá? Mas caso aconteça isso, podemos entender que a gente está chegando aqui no teto, né? Num teto da Selic. E isso aqui me mostra que a gente pode estar já chegando no fundo do poço. Ah, André, mas ainda vai subir mais. Tá, vai subir mais. Só que o mercado ele já precifica o futuro. A gente já entende que a taxa deve bater 11,75. Pode chegar até 12, vamos dizer assim. Mas depois ela começa a recuar. E o mercado no Brasil ele é cíclico. Uma hora a Selic vai estar em alta, uma hora vai estar em baixo, uma hora em alta e uma hora em baixo. E o que é importante? Por que a gente precisa entender esse cenário? Porque quando a Selic está em alta, a taxa de juros, o mercado ele começa a migrar para a renda fixa, porque os produtos de renda fixa começam a pagar mais. E a gente tem uma deterioração do mercado da renda variável, né? Porque a gente tem uma migração muito grande de investidores da renda variável para a renda fixa, buscando maior segurança até estabilizar o mercado.
Porém, investidores mais experientes, aqueles que já têm mais conhecimento do mercado, eles entendem que a renda variável em queda é oportunidade. E aí que eu falo, a visão de longo prazo, meu amigo. Visão de longo prazo. Se você tem uma visão de curto prazo, talvez a renda variável não seja para você, tá? O que me fez ficar rico no mercado, ganhar muito dinheiro com ações, fundos imobiliários, foi a palavrinha necessária, paciência, tá? E quanto mais o mercado lateralizar, por um maior período de tempo, me dá mais oportunidade de ir comprando mais e mais ações ou fundos imobiliários com cotas mais baixas. É o cenário perfeito. Então, se você está impaciente agora, está insatisfeito, lembre-se que neste momento você tem mais tempo, mais oportunidade para comprar mais e mais cotas de bons fundos imobiliários a preços muito mais baratos. Porque esses bons fundos imobiliários, eles vão subir, eles vão se valorizar. E você vai ganhar com isso. Quanto mais barato você paga na sua cota, maior o seu dividendo. Se você tiver isso em mente, você vai aumentar aí o recebimento de dividendos, você vai aumentar a tua renda passiva, você vai comprar ativos mais baratos, você vai ganhar mais lucro com fundos imobiliários, tá certo? Então estamos em uma ótima época para comprar bons fundos imobiliários. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui pelo mercado de lajes corporativas, tá? Vamos falar aqui dos fundos imobiliários de laje. Por que eles estão apanhando muito? Até mais do que os fundos imobiliários de logística, por exemplo, e até mais do que os shoppings também, tá? Bom, o mercado de laje corporativa são aqueles escritórios comerciais, tá? Então as empresas alugam esses andares de prédios, geralmente muito bem localizados, prédios muito bonitos, porque as empresas vão lá colocar os seus funcionários para trabalhar. As empresas às vezes estão aumentando os seus projetos, estão contratando novos serviços e precisam de espaço físico para colocar os seus funcionários para trabalhar, tá? Desde 2019 e 2020 a gente viu um mercado crescente com a onda do home office, né? Ou seja, as pessoas trabalhando da própria casa. E aí, as lajes corporativas acabaram sofrendo muito, porque ficou uma grande dúvida no mercado. O que vai acontecer com esses escritórios? Né? As empresas vão fechar as portas, os funcionários vão trabalhar só em casa? Mas aí foi passando ano após ano e o mercado ele virou uma espécie de um mercado híbrido, onde o funcionário fica em casa trabalhando, mas também tem que ir até o local do trabalho pelo menos uma vez, 2 vezes por semana. Então, as lajes corporativas chegaram a se valorizar ali quando caíram muito em 2020, elas voltaram a se valorizar em 2021, 2022, recuperaram boa parte das perdas, tá? Mas neste momento, elas estão apanhando muito, por quê? Porque com a taxa de juros em alta, é aquele negócio, né? Aí todo o grupo de fundos imobiliários. Muitos investidores tradicionais, até os mais iniciantes também que estão com medo, vendo essas quedas, estão migrando para a renda fixa, forçando o preço dos fundos imobiliários para baixo, porque a alta das vendas, né, frente às compras, acabam deixando os preços dos fundos imobiliários mais para baixo, tá certo? Bom, esse é um ponto. Agora, um outro ponto é que as empresas, com a taxa de juros alta, elas também captam menos crédito, porque o crédito fica mais caro junto aos bancos. Quando a taxa Selic sobe, os juros ficam mais caros, tá? E aí as empresas acabam deixando para fazer os seus serviços, os seus novos projetos mais à frente. Porventura, acabam até demitindo muitas pessoas, porque a gente está num cenário de inflação alta, juros altos, a economia dá uma esfriada, as empresas vendem menos, acabam fazendo menos serviços, precisam de menos pessoal. Então, acaba que as lajes corporativas acabam sofrendo o quê? Com uma vacância. Né? O que seria a vacância? Seria as lajes começarem a ficar desalugadas. Então, você tem um prédio comercial lá de um fundo imobiliário que está lá 100% ocupado. Daqui a pouco ele está com 90%. Né? Isso daí não é bom, tá? O aumento da vacância. Então, economia fraca também pode gerar o aumento da vacância e até um problema de pagamento dos aluguéis, porque as empresas às vezes estão passando por alguma dificuldade, não conseguem pagar o seu aluguel em dia. Trouxe um caso específico para falar com vocês aqui, tá certo? E aí eu quero entrar num fundo imobiliário agora, falando entre os melhores e os piores. Vamos começar pelos piores, tá? Na minha visão, o VINO11 nesse momento se torna uma opção complicada para investir, tá certo? Olha lá, o VINO11, ele caiu mais de 33% no ano de 2024 e não foi apenas o motivo da alta da taxa Selic, tá? O VINO11 tem outros problemas ali dentro também. E aí vamos entrar naquele assunto, vamos relembrar, né? Será que tudo que está caindo é bom? Olha aí, o VINO11 caiu mais de 33%. Na minha consideração, não é uma boa opção para o momento. E eu vou te explicar agora o porquê. Tá, o que está acontecendo com o VINO11? Além de tudo isso que a gente falou, da taxa Selic em alta, inflação em alta, que prejudica, né, os fundos imobiliários num geral, mas principalmente os de laje, o VINO11 está passando por grandes problemas junto aos seus inquilinos, tá certo? Por exemplo, a WeWork, que é aqueles espaços que você poderia ir trabalhar, você aluga uma sala, tal, virou uma modinha uma época aqui
aqui no Brasil, principalmente lá em São Paulo, né, ela está enfrentando uma grande crise e vem dando calote em vários fundos imobiliários. E um deles é o Vino11, sendo que a WeWork, ela representa uma parcela significativa do recebimento de dividendos do Vino11. Então, quando a WeWork começou a dar calote aí nos fundos imobiliários, inclusive no Vino11, deixando de pagar os aluguéis, o fundo já começou a despencar. E mais uma notícia importante, né? O Vino11 ficou muito conhecido quando ele comprou o prédio da Globo, né? Enfim, e alugou para a própria Globo, tá certo? Agora, o que acontece? 44%, né, da área locável do Vino11 está ocupado pela Globo, tá certo? Numa área locável muito grande ali para um prédio para a Globo. E já estão falando em uma saída antecipada da Rede Globo. Agora, se é boato ou não, fez preço também no Vino11, tá? Então, apesar da administração do fundo ter negado essa informação, querendo ou não, fez preço, as pessoas ficam com medo e acabaram vendendo parte dos seus fundos. Então a gente vê muitos problemas envolvendo aqui o Vino11, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui em informações muito importantes aqui do Vino11, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui na taxa de ocupação média aqui do mercado frente a também ao Vino11, né? Então o que a administração defende? Que apesar de receber muitas críticas os seus imóveis, ela tem uma ocupação ainda hoje de 97% contra 78% da média de lajes comerciais que nós temos no mercado hoje. Ou seja, a taxa realmente, né, a vacância de 3% é muito baixa. Mas o problema é que você tem ali a WeWork com boa parte ali da ocupação dando calote. Você tem uma boa parte concentrada na Rede Globo que a qualquer momento pode dar um problema, tá? Inclusive, olha o que aconteceu com essa inadimplência da WeWork, né? Olha aqui, ó, no começo do ano, o Vino11 tinha 0% de inadimplência, né? Já subiu para 5,4% e vem mantendo essa inadimplência até resolver a situação com a WeWork. Então eu vejo uma concentração muito grande aqui no Vino11 em alguns clientes que podem dar problemas, tá? Bom, seguindo aqui, olha lá, nós temos os imóveis hoje do Vino11, 22% em São Paulo, 78% estão no Rio de Janeiro, porque, é claro, uma grande concentração a gente tem aqui em alguns players, né? E aí nós temos aqui, olha lá, nós temos 48% de comunicação e mídia que seria para a Rede Globo. E o restante está dividido aqui em coworking, financeiro, escritório e tudo mais. Se a gente pegar aqui, ó, o coworking também representa uma fatia bem importante aqui, que é o que está dando problema lá com a WeWork, né? Olhando os imóveis que nós temos aqui do Vino11, são imóveis interessantes, tá? Você tem aqui, ó, no Rio de Janeiro, na Rua Bartolomeu, você tem um bom prédio com uma boa ocupação, 100%. O BMA Corporate também aqui com 90% de ocupação. Nós temos na Oscar Freire, que é um bairro excelente ali em São Paulo, mais 100% de ocupação, né? Só que aí você vê os principais locatários. Tem a WeWork. Aí nós temos aqui na Rua Cerro Corá, nós temos aqui também mais um edifício aqui na BBS, ali em São Paulo, na Rua Jaceru. Nós temos a C&A na Alameda Araguaia. Aí nós temos aqui na Rua Morato Coelho também, em Pinheiros, também é muito bom. Cardeal, na Rua Cardeal Arco Verde também, ali em Pinheiros, também é muito bom. Nós temos aqui na Radoc Lobo também inclusive, gosto bastante ali da Rua Radoc Lobo. Nós temos ali a sede da Globo, né, que aí é um grande problema porque está muito concentrado. Mas enfim, os imóveis do Vino11 são bons. O grande problema é que está muito concentrado na Globo e com clientes dando problemas aí no caso da WeWork. Então, na minha opinião, eu ficaria fora do Vino11, né? E apesar de que está muito barata a cota, mesmo assim eu não compraria. Olha aqui, ó, o valor patrimonial por cota está em R$ 10,68. Ou seja, cada cota deveria estar valendo isso. Só que elas estão sendo vendidas hoje por 50% de desconto, R$ 5,05. O preço sobre o valor patrimonial está em 0,47. Olha lá, o preço sobre o valor patrimonial que nada mais é do que o valor da cota dividido pelo valor patrimonial, né? 5,05 dividido por 10,68, que vai dar 0,47, que me mostra que hoje o fundo está negociando mais barato do que deveria. O valor patrimonial do fundo está em 884 milhões de reais. Olhando aqui os dividendos pagos pelo Vino11, nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 11,26%. Tá muito bem, obrigado aqui para o setor de lajes e atualmente pagou 13,55%. Mas a gente olha aqui, ó, em valor em reais, que ele já está começando a pagar menos aqui, ó. Ele virou o ano de 2022 pagando aqui uma média de acima de 0,06, né? Aí já caiu aqui, ó, em 2024, né, para uma média de 0,058 e agora está pagando 0,05 por cota. Tá? Então realmente vem caindo o pagamento de dividendos para os cotistas aqui do Vino11 justamente pelos problemas que eu venho falando. Agora, a administração do Vino11 vem tomando providências para tentar resolver principalmente o problema lá com a WeWork, né? Olha aqui, ó, fundo imobiliário consegue liminar de despejo contra a WeWork. Então tá acontecendo alguns movimentos aqui junto ao grupo da WeWork para que
né, os cotistas do Vino 11 sejam aí, de certa forma, recompensados, né? Inclusive tem notícias aqui falando que a WeWork já tem tentado costurar alguns acordos sobre os aluguéis. Bom, veremos as cenas dos próximos capítulos, mas eu não compraria nesse momento um fundo imobiliário que está cheio de problemas, apesar de ser muito comentado pelo mercado. Bom, e agora vamos falar então de um fundo imobiliário que é muito bom e está muito bem, obrigado, né? Que é o KNR11. Ele é considerado um fundo imobiliário híbrido, porque ele também investe em lajes comerciais, mas ele também investe em logística, tá? Hoje, se a gente olhar o portfólio, cerca de 60% do KNR11 está investindo em lajes e 40% em logística. Então ele também fica mais protetivo por ter boa parte aí em logística, tá? Mas ele também caiu bastante em 2024, caiu 15,94%, né? Olhando aqui a cotação do mercado versus a cota patrimonial, eu peguei esse gráfico aqui porque eu achei muito interessante para vocês, tá? Olha aqui, ó, nos últimos anos, se a gente pegar aqui, ó, de 2023, na verdade, para 2024, olha o que aconteceu, né? O fundo ele vinha negociando mais caro, ó, a cota do mercado estava mais cara do que o valor do patrimônio. E olha como inverteu a situação aqui em junho de 2024, quando a gente viu o quê? Que a Selic ia subir mais, que a inflação perdeu o controle aqui no Brasil. Olha como o mercado entrou em desespero. O valor patrimonial, na verdade, a cota patrimonial, ela subiu. Por quê? Os imóveis se valorizaram, tá certo? Mas olha o que aconteceu com a cota do mercado. Desabou, meus amigos. E aí o que me leva a crer, né? Pô, o valor patrimonial subiu, os imóveis são muito bons. O KNR11 é muito bem administrado. Isso aqui nada me mostra, né, nada me leva a crer que tem algum tipo de problema. A gente vai analisar, tá? Mas conhecendo o fundo, já te adianto que ele não tem grandes problemas. Isso aqui nada mais foi do que um pânico no mercado. As pessoas migrando do KNR11 para a renda fixa no desespero aqui, né? Vendendo suas cotas muito abaixo do que realmente deveria acontecer. E eu vou te provar aqui, ó, no volume negociado. Olha como foi negociado a partir de setembro de 2024, né? Ou seja, muitas pessoas vendendo as suas cotas aqui, mas muito mais no desespero do que deveria acontecer, porque em setembro a gente não teve nenhum tipo de divulgação de um problema relevante para o KNR11, tá? E olhando aqui a distribuição de dividendos por cota, a gente percebe que ela vem em linha, olha ali, ó, R$1 por cota, tá? Não tem nenhum tipo de problema também no pagamento dos dividendos junto ao KNR11. A vacância física chegou a 2,75%, que é muito baixo, né? Quase todos os imóveis estão locados, né? Então caiu de 2,75%, né? E antes era 2,89. Então realmente aqui ficou melhor ainda a vacância física do KNR11, tá? Bom, o valor patrimonial por cota deveria estar custando cada cota R$161 e hoje está negociando a R$138, nos dando uma baita de uma oportunidade de compra para o KNR11. O PVP está em 0,86 para um valor patrimonial de 4,5 bilhões de reais. É um fundo imobiliário realmente muito grande, tá? Bom, atualmente ele pagou 8,67% em dividendos, lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda e nos últimos 5 anos pagou uma média de 7,42%, tá? E olha como vem em linha aqui, ó, a gente pegando até os valores em reais aqui, ó, vem em R$1, né? Todos os meses pagando R$1 por cota, muito bem aqui os dividendos do KNR11, tá? Bom, a listagem de imóveis do fundo hoje tem 15 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais, lembrando que aí vai se dividir em logística e lajes comerciais. Então o KNR11 acho que é uma ótima opção para quem está querendo se proteger um pouco aí nessa questão de lajes comerciais. O KNR11 ele entra fazendo esse papel, né, com bons imóveis, também tem um pouco de logística. Então para quem gosta de lajes acho que é uma boa opção. E antes de falar mais um fundo imobiliário que eu gosto bastante, vamos falar agora de logística. Eu já quero falar para você do MPI, tá? Que é o meu curso de ações e fundos imobiliários, eles são separados. Você pode comprar eles separados ou eles juntos, até com um preço melhor, tá? Lá você vai aprender comigo aulas específicas na prática, tá certo? Onde em vídeos aula aqui eu vou te ensinar a analisar uma ação, um fundo imobiliário. E detalhe, comprando o curso de ações, você leva junto o curso de renda fixa e planejamento financeiro. Comprando o curso de fundos imobiliários, também vai levar junto aí renda fixa e planejamento financeiro. Quer comprar os dois? Você tem um combo muito legal. Vou deixar aqui o link para você aqui embaixo, para você conhecer lá no site, tem todas as informações e o preço, ó, muito barato mesmo. Vale a pena para você estudar e melhorar o seu conhecimento. Mas vamos falar agora do BTLG11, um dos melhores, se não o melhor fundo imobiliário de logística, de galpões logísticos que nós temos no Brasil, tá certo? Tem algumas informações que eu puxei aqui no RI bem importante para compartilhar com você. Hoje, os indexadores principais, né, no reajuste de aluguel dos galpões logísticos dos seus inquilinos, nós temos o IGPM 10% e o IPCA 90%, tá? Os inquilinos do BTLG11, eles se dividem por setores da seguinte forma:
3% papel e celulose, 3% do segmento farmacêutico, 32% do setor de logística, 10% de alimentos e bebidas, 17% de e-commerce e os outros ficam aqui com 22%. E finalizando, varejo ainda nós temos 14%, tá? Isso é bem legal, a gente ter essa distribuição, porque traz segurança também para o cotista, tá certo? Imagina que fosse 100% para o varejo. É mais complexo, porque o varejo, com uma taxa Selic em alta, inflação em alta, acaba sofrendo mais do que outros setores. Então essa diversificação por setores acaba protegendo também o cotista, tá certo? Bom, nós temos aqui uma vacância de 2%, que vem se mantendo aqui em média durante muito tempo, o que me leva a crer também que os imóveis estão muito bem localizados, muito bem administrados, porque quase 98%, quase 100% dos galpões estão locados. Interessante compartilhar aqui com vocês também o número crescente de cotistas desse fundo, né? Olha aqui, ó. Nos últimos anos, a gente pega aqui uma crescente muito grande. São 354 mil cotistas hoje, mostrando que o fundo cada vez mais está sendo aí atraído por novos cotistas, tá certo? Então, ano após ano, o BTLG vem crescendo o número de cotistas também. E outra informação interessante aqui é que eles estão bem localizados, né, os galpões. Olha aqui, ó, quanto mais próximo de São Paulo hoje, eu considero que os imóveis eles são bem atrativos. Então, se a gente pegar aqui o raio, né, dos imóveis do BTLG 11, você vai ver que eles estão muito bem localizados. Então hoje a gente pode ver que 41% dos galpões logísticos estão num raio de até 30 quilômetros de São Paulo, né? Isso é muito importante porque eles estão muito mais próximos do seu cliente, o frete fica mais barato, os clientes gostam mais de estar localizados próximos aqui porque vão gastar muito menos com a sua logística, tá? Então também são imóveis aqui muito interessantes, tá? Deixei aqui também para vocês o resumo dos ativos, né? Todos os ativos que nós temos aqui hoje do BTLG 11, e olha lá, os principais clientes hoje que nós temos do BTLG 11 são gigantescos, né? Você tem o Açaí, a Amazon, a Ambev, Braskem, Sunrise, Westrock, a Modular, Claro, BRF, Alpargatas, né? Então olha aqui, ó, Mercado Livre, Coca-Cola, Pet, são clientes muito grandes. Dificilmente a gente vai ter algum tipo de problema de inadimplência com esses clientes, tá? Olhando aqui o valor patrimonial por cota, hoje o BTLG 11, cada cota deveria estar custando cerca de R$104. Só que elas estão sendo negociadas abaixo também. Este período a gente está com muita oportunidade e o BTLG 11 é uma delas, né? Custando aqui R$ 95,99 cada cota, né? O PVP que eu já expliquei, o conceito nesse vídeo, está em 0,92 e o valor patrimonial em 4,5 bilhão de reais. Olhando aqui os dividendos também, me leva aqui que a gente não tem nenhum tipo de problema. Nos últimos 5 anos pagou uma média de 8,7% e atualmente 9,6%, né? Olhando aqui o valor em reais, também vem pagando 78 centavos por cota, né? Muito bem, inclusive subiu, aumentou o pagamento aqui nos últimos meses. Então o BTLG 11 também está bem estruturado. Olhando aqui o número de galpões, são 17 galpões em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. E antes da gente falar aqui de mais um fundo imobiliário ruim para você comprar mirando 2025, já aproveita e aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo e vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito para você. Bom, eu sempre falo aqui para vocês que você comprar fundo imobiliário com apenas um imóvel, considerando aí fundo imobiliário de tijolo, é um enorme risco, tá certo? Bom, e aí eu vou trazer aqui para você um fundo imobiliário que sofreu demais, que é o XPCM11, tá? Ele sofreu demais aí nos últimos meses, nos últimos anos. Por quê? O XPCM11, ele tem apenas um imóvel, que é o edifício The Corporate em Macaé, no Rio de Janeiro, e ele estava alocado para a Petrobras. O que aconteceu? A Petrobras finalizou o contrato, saiu fora e aí, meus amigos, o fundo despencou. Por isso que eu falo para vocês, comprem fundos imobiliários de tijolo com mais imóveis, bem diversificados, com inquilinos diversificados. Tô trazendo esse exemplo aqui para vocês porque é bem importante, tá? Olha o que aconteceu com o XPCM11 nos últimos anos. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$132. O fundo despencou a cota porque realmente o inquilino saiu fora, os cotistas ficaram sem aluguel e aí, meu amigo, não tem jeito. E ainda tem 22 mil cotistas lá sofrendo, chorando as pitangas, esperando que venha algum inquilino ali, resolva a situação, que tenha algum respiro e aí, sei lá o que eles vão fazer, vão vender ou não. Eu não teria nunca comprado esse fundo, tá? Olha aqui, ó, o dividend yield atual está em 2,24%, pegando os últimos 12 meses, sendo que a gente já pega aqui alguns meses sem recebimento, né? E nos últimos 5 anos pagou 19,17%. E aí que está o problema. Muita gente foi iludida com alto recebimento de dividendos nos últimos anos. O cara olhou apenas o dividendo, não olhou que tinha apenas um imóvel. Qual era o risco disso tudo? E aí o tiro saiu pela culatra, tá certo? Olha aqui, ó, se a gente pegar nos últimos meses, não teve nem recebimento,
tá certo? 2 centavos aqui no último mês, tá certo? Por cota, muito pouco, tá? Referente a um dividend yield que até 2020 estava pagando ali 90 centavos por cota, depois veio desabando. Tá, então realmente esse fundo imobiliário aqui é uma enrascada, né? Um imóvel aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Então realmente é uma grande de uma furada. Mas vamos falar agora de um fundo imobiliário também do Grupo XP, mas que aí é um belo de um fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de shopping center, que é o XP-ML11, tá certo? E olha que interessante, já começando com uma notícia positiva para vocês, tá certo? O fundo ele teve uma reavaliação patrimonial e teve uma valorização de 7,82%, saindo aí de R$ 110,83 em maio para R$ 119,49 em junho. E aí você vai me perguntar, André, mas o que é isso? O que acontece? Nós temos analistas no mercado que são contratados para ir lá nos shoppings, verificar, opa, como é que está esse prédio, a estrutura está boa, a localização está legal, quanto está a média do preço do metro quadrado aqui na região, e aí eles fazem uma avaliação dos imóveis do XP-ML11. Isso acontece com todos os fundos de tijolo, tá? Uma vez por ano eles têm que fazer isso, contratar uma empresa independente para fazer a avaliação. E aí essa empresa avaliou que o mercado ali, o bairro melhorou, os shoppings se valorizaram, então cada cota hoje deveria estar custando aqui R$ 119 ao final de junho. Então teve uma valorização, tá? Isso é muito positivo porque são bons imóveis mesmo. Bom, vamos dar uma olhada aqui na vacância do shopping XP-ML11, né? Do fundo imobiliário de shopping. Então nós temos hoje uma vacância de 4,2%. Bacana, caiu aqui, né, em agosto, porém a inadimplência subiu um pouquinho, de 0,2 para 1,5, tá? Nada muito preocupante, a gente entende que realmente essa inadimplência tem a ver com o mercado, a gente sabe que os juros mais altos, os shoppings sofrem mesmo, as lojas vendem menos e porventura alguns dos lojistas podem ter deixado de pagar o seu aluguel nesse momento complicado da economia. Mas ainda temos aqui uma inadimplência muito baixa, né, e a vacância inclusive se mantendo ali. Então pode ter sido alguma renegociação ali de algum tipo de contrato que aconteceu junto ao fundo imobiliário XP-ML11 e os seus lojistas. Bom, olhando aqui o valor de hoje, o valor patrimonial por cota deveria estar custando cerca de R$ 118, tá? Só que está negociando a R$ 103,78. Muito abaixo também do que vale, tá? Com o PVP em 0,87. O valor patrimonial do fundo está em 6,5 bilhões de reais. Olhando aqui o histórico de dividendos pagos pelo XP-ML11, nos últimos 5 anos o fundo pagou 7,8%, só que a gente tem que desconsiderar 2020 e 2021, porque os shoppings ficaram fechados, ninguém foi ao shopping, foi uma situação atípica. Se você pegar aqui do final de 2021 para frente, olha como ele vem pagando muito perene aqui os seus aluguéis. E atualmente ele pagou 10,5% em dividendos, tá? Olha aqui, ó, a gente pode pegar aqui o valor em reais também, ó, todos aqui vindo em linha, 92 centavos, né? Inclusive vem subindo o dividendo pago pelo XP-ML11, tá certo? E olhando aqui a listagem de imóveis, nós temos aqui 11 shoppings em São Paulo, que é a maior praça mesmo do Brasil, né? 4 shoppings no Rio de Janeiro, aí temos Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, com bons shoppings também. Vou deixar aqui a listagem de shoppings para vocês, né? Para vocês conhecerem quais são os shoppings também, tá certo? São vários shoppings aqui, com bastante qualidade. Mas aí eu quero perguntar para você já, inclusive, quais fundos imobiliários que você não compraria visando 2025 e quais fundos imobiliários que você acha que deve comprar para 2025? Também quero a sua participação. São vários fundos imobiliários, nesse vídeo não teria como explicar todos, mas quero que você comente aqui, é importante a sua participação, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.